Olá, tudo bem? Eu sou o professor Frederico Oliveira e cá estou, né, para esse momento de partilha em relação à minha atividade profissional como professor. Atualmente estou professor de filosofia e sociologia em alguns colégios particulares da cidade de Uberaba e lá eu tenho vivenciado essa experiência que envolve o âmbito da temática que vocês trabalham e trabalharão dentro desse congresso. Enfim, do que se trata, afinal de contas, a minha partilha? Eu vou conversar com vocês a respeito do que tem sido trabalhar as questões de gênero e sexualidade no ensino médio, do ensino formal, e mais do que isso, como que tem sido vivenciar essa prática de trabalhar essa temática, bem como algumas questões relativas, questões teóricas que eu carrego comigo em relação a essa experiência. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir licença para tratar dessa temática, porque obviamente que eu estou falando numa condição de privilégio enquanto professor, enquanto hétero, enquanto homem, e obviamente que outras pessoas teriam bem mais, a partir das suas experiências pessoais, no âmbito das suas histórias, no contexto das suas histórias, elas teriam obviamente muito mais capacidade para externalizar as suas experiências. E no que tange a mim, no que diz respeito à minha pessoa, eu estou num lugar realmente privilegiado, porque eu sou professor de colégios particulares, mas mesmo assim a gente tem procurado, dentro do que nos é permitido, dentro, obviamente, da estrutura que baliza toda a minha prática profissional, a gente tem procurado tratar o assunto com o devido respeito, com a devida urgência que ele exige. Mais do que nunca, tratar o assunto, a questão do gênero e a questão da sexualidade, em turmas do ensino médio, jovens que estão aí providenciando e moldando e construindo o seu futuro, claro que tratar isso envolve uma profunda responsabilidade, mas eu vejo como uma responsabilidade inclusive política, entendendo política aqui como uma prática que visa o bem comum, que visa uma sociedade onde as pessoas possam ser reconhecidas pelas suas verdadeiras condições e que a orientação sexual não define o que uma pessoa é, e muito menos qualquer questão estereotipada venha definir essa pessoa. Veja bem, eu atuo como professor há aproximadamente 12, 13 anos. Paralelo a essa atividade, eu desenvolvi outras funções profissionais. Eu trabalhei como administrador, trabalhei como analista de contrato, em indústria. Eu também trabalhei com música na noite, porque músico naquele período. Até que a escolha docente ela foi sendo germinada na medida em que eu me envolvia com a escola. De maneira muito intensa, ela aconteceu na minha vida no momento de fazer escolhas. Eu tinha acabado de casar, eu tinha casado e, portanto, nessa condição, nessa responsabilidade que envolve uma vida a dois, eu precisava orientar os meus passos profissionais e a docência me apareceu aí não como uma mera opção, mas como escolha, como um propósito. E eu fui ter, assim, eu entendo que a grande virada na minha vida num colégio particular da cidade, em específico, e lá, inclusive, pela sua maneira de trabalhar, uma maneira muito aberta, uma maneira que concedia certa autonomia para o professor poder desenvolver, ser criativo, lá eu tive essa oportunidade de entender que a sala de aula era esse lugar de transformação política, onde a gente poderia, de certa forma, ajudar o estudante, pensando socraticamente, a realizar essa descoberta pelo conhecimento, mais do que nunca um conhecimento que nasce nele mesmo, essa maneira de se colocar e de se postar no mundo, de se colocar no mundo.
Então, veja bem, foi ali, então, nesse contexto, que a gente começou nessa prática profissional e hoje eu atuo aí como, né, professor dessas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, né, tenho atuado nesse sentido. Constantemente eu tenho escrito artigos para um blog de uma assessoria pedagógica de São Paulo, tenho escrito para a Uniub livros que dizem respeito ao ensino à distância, mas o lugar mesmo das coisas acontecerem é ali, olho nos olhos, diante daqueles que têm sede pelo conhecimento, e muitos, inclusive, têm a sede e não sabem que têm a sede. E se tem um assunto que, quando ele, né, é adentrado no universo da sala de aula, se tem um assunto que leva os alunos, né, a uma reflexão, né, a um momento de encontro consigo, a um momento de externalizar suas preocupações, de debate, né, de inclusive ter um choque ideológico, né, é o assunto que envolve a discussão, né, o enfrentamento, o entendimento do que vem a ser gênero e sexualidade. Mais do que nunca, não cabe a mim, nesse momento, ficar aqui definindo, né, o que é gênero e sexualidade, apontando autores, fazendo citações acadêmicas. Mais do que nunca nos resta, e me resta, né, não no sentido de resto, aquilo que sobra, mas no sentido mesmo prático, me convém tratar com vocês como que tem sido essa experiência, né, que é uma experiência, inclusive, de esperança. Eu costumo dizer, roubando, né, as falas, né, num contexto teórico, né, da Hannah Arendt, eu costumo dizer que tratar de sexualidade e gênero é tratar de natalidade, né? E que conceito é esse para a gente entender como que tem sido a prática, né? A Hannah Arendt, ela pensa da seguinte maneira, que todos nós, de uma maneira ou de outra, a gente marca a nossa existência e num mundo, né, na maneira como ele tem sido construído, a morte está muito presente, né? Então a mortalidade, ela acaba sendo um marco na existência. Tem sempre se vivido e se pensado para orientar a vida a esse fim, portanto, viver pensando que logo, né, vai, né, possivelmente se morrer em algum momento. E ela diz que o que marca a nossa existência é a característica de novidade, portanto, de natalidade. O que marca a nossa existência, a nossa presença no mundo, é uma vida ativa. Portanto, quando vamos tratar, né, de gênero e de sexualidade no contexto da sala de aula, no ensino médio, as nossas experiências elas têm girado em torno dessa natalidade, dessa experiência de que a novidade, né, está associada ao fato de sermos aquilo que somos, de orientar as nossas vidas em relação àquilo cujo qual nós pertencemos, né, à nossa identidade, mais do que nunca na compreensão dessa identidade e no respeito da identidade alheia. A Hannah Arendt está dizendo, então, portanto, que o que deveria marcar a nossa existência não é a mortalidade, mas sim a natalidade, porque a natalidade ela é sempre um recado dizendo que existe a possibilidade da gente fazer diferente, que existe a possibilidade da gente fazer o novo, fazer de novo, de trazer a novidade para aquilo que nós entendemos como a consciência, né? Então, quando a gente está em sala de aula, quando a gente está ali em contato com o aluno, desenvolvendo os, né, elementos que envolvem a conceituação de gênero, o entendimento do que vem a ser sexualidade, no âmbito das ciências humanas, no universo das ciências humanas, o que a gente tenta revestir a nossa prática, o que a gente tenta trazer para o contexto da docência, nada mais, nada menos, é essa dimensão de que, ao tratar assunto que, em muitos casos, em muitos textos, em muitos discursos, colocam ele como sendo uma condição espinhosa, uma condição ruim, né, algo que não se deveria tratar, inclusive na escola, com certos protocolos e proibições, muito pelo contrário. Na verdade, quanto mais nós conhecemos a nossa realidade, né, existencial, a nossa condição de natalidade, a nossa identidade, quanto mais isso acontece em nosso benefício, quanto mais isso acontece do
ponto em que se deve discutir essas dimensões, mais e melhor vai ser a nossa convivência na sociedade. Portanto, tratar gênero, compreender a dimensão dessa construção cultural, compreender a dimensão do que vem a ser essa construção cultural, nos leva a entender melhor o que somos e o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na história, o nosso lugar na sociedade, olhando para o outro com alteridade, com o respeito, com a devida empatia. Compreender que a sexualidade, ela também, se bem entendida, ela está associada àquilo que nós fazemos, àquilo que nós vivemos, àquilo que nós compreendemos como viver, como conviver. A escola é um espaço de transformação, a escola é o espaço de germinar ideias, a escola é o espaço, inclusive, de orientar as escolhas. E é muito importante a gente trazer essa discussão de projeto de vida, porque ela, inclusive, é uma determinação que está lá implantada nas bases nacionais, né, comuns curriculares. O tal do BNCC, que vai orientar os estudos, mas a prática, né, docente, pautada na transformação, pautada num aprendizado concreto, ela urge essa necessidade de pensar que a discussão de gênero, de sexualidade, lá no contexto da sala de aula, acaba por acentuar, acaba por ajudar, acaba por favorecer a estrutura. Não como um mero badulaque, um mero acessório, mas porque é necessário. Porque entender essa dinâmica que envolve a sexualidade na nossa existência, ou mesmo colocar e abrir o espaço para essa discussão, vai acabar contribuindo com aquilo que é um projeto para a educação num todo, para a educação como um todo. Se você vai lá na palavra aluno, né, do ponto de vista etimológico, é aquele sem luz, né? E inclusive é um lugar não muito legal para a gente pensar a nossa condição enquanto educador, porque quem somos nós educadores? Também a gente vai ser eternamente aluno, né? A gente também é sem luz, e aí a gente volta e retoma aquele contexto socrático. E é até legal a gente pensar em Sócrates, porque lá no banquete, né, de Platão, quando ele vai dialogar e expor o que ele pensa sobre o amor enquanto, né, finalização daquele simpósio, ele coloca de maneira muito clara, em um dos trechos mais bonitos da literatura, de que aquilo que ele aprendeu sobre amor, ele aprendeu com uma mulher. Ali a gente tem, né, uma sinalização de o quanto, né, que a mulher na nossa existência ela é importante. E aí ele falou que eu aprendi sobre amor, eu aprendi com Diotima, né? Pensando nessa dinâmica socrática, é pensar que essa condição, aluno sem luz, professor sem luz, logo, debatendo aquilo que concerne a nossa existência, que faz parte da nossa semente, que faz parte dessa posição nossa de natalidade, de novidade, de lugar no mundo, isso vem ao encontro, né, de uma discussão que constrói saber naquele que educa, mas saber naquele que aprende. E aquele que educa, mais do que nunca, tem que fornecer esse lugar da fala para aquele que está ali se descobrindo ou que já tenha se descoberto. Não no sentido de gênero, né? Mas nem no sentido de sexualidade, mas no sentido de ser humano. Porque essa orientação sexual, ela está lá presente no indivíduo. Quero relatar que recentemente a gente teve uma experiência muito bonita em sala de aula, com um grupo de alunos, né? Eu preparei a aula em casa, o assunto era a tratativa em relação às questões que envolvem, né, o gênero, a sexualidade, né, questões teóricas, a gente pensar as fases do feminismo, né, e de que maneira que elas foram estruturadas historicamente, as suas conjunturas históricas, os principais nomes, né, o período, né, os principais acontecimentos que favoreceram essas fases. E isso me angustiava muito, né? Porque era eu lá em sala de aula tratando de questões que eu vivencio num lugar também de privilégio, de questões que eu vivencio numa dinâmica diferentemente daquele que sente na sua pele, na sua existência, né, a maneira
como essas questões tratadas no âmbito teórico chegam até sua vida aqui no âmbito comum. E isso foi me angustiando, isso me angustiava de maneira muito, muito intensa. De modo que eu entrei no carro, ia ser a primeira aula da manhã, eu fui imaginando como que eu poderia começar essa aula, como que eu poderia chegar a essa aula sem ser mais do mesmo, sem ser mais um professor que chega e expõe fatos e dados, mas só que esses fatos e dados ficam meramente expostos para que os alunos possam simplesmente decorar para levar para futuras provas ou criar e ganhar repertórios para fazer, né, avaliações futuras. Eu penso que isso também está dentro da estrutura educacional e mais do que nunca também está dentro da dinâmica dos documentos que regem a educação. É necessário conteúdo. Vocês estão numa universidade, né, nessa discussão que envolve, inclusive, essa comunicação, obviamente, para absorver conteúdo. Mas quando a gente está relatando uma experiência, a gente está relatando questões que envolvem a nossa existência, o conteúdo ele passa a ser também um elemento ilustrativo, porque a chave que envolve a transformação, a chave que envolve realmente, né, o ganho de uma competência, de uma habilidade que vai resolver lá no mundo um problema real, ela é muito além do conteúdo. Portanto, ela envolve conhecimento, mas ela envolve a habilidade de processar esse conhecimento, envolve a atitude de levar esse conhecimento para a existência. E mais do que nunca, né, envolve valores e ética. Né? Então, como tratar isso na sala de aula? Como chegar até jovens que, obviamente, pelo espírito do tempo, estão sendo afetados diretamente por essa existência enclausurante, que os coloca numa dimensão, né, de reprodução constante, melhor dizendo, de desempenho constante, de um desempenho que exige deles o corpo perfeito, o feed de rede social perfeita, notas perfeitas, casas perfeitas, relacionamentos perfeitos, né? Tudo numa dinâmica de empreendedorismo pessoal que acaba muito pelo contrário, causando neles uma espécie de efeito, né, contrário, né? O efeito da não suficiência. Então a gente chega na sala de aula, a gente está encontrando jovens que estão angustiados com a existência que é colocada para eles, com os modelos existenciais que supostamente eles têm que seguir. E toda essa análise, inclusive, a gente encontra num teórico que se apresenta no momento, né, como um teórico um tanto quanto pop, porque ele faz leituras muito rápidas, né, releituras e críticas muito rápidas àqueles filósofos que já são cânones, né, Hegel, Foucault, Deleuze e outros mais, e o filósofo cujo qual tem um corpo muito grande, uma participação muito grande nessa análise em relação ao papel dos indivíduos hoje na sociedade contemporânea, é o Byung-Chul Han, que é um coreano que hoje reside em Berlim, ele é professor lá. Então esse jovem que é atingido por essa sociedade do desempenho, onde deixou todo mundo cansado, extenuado, né, com ansiedade à flor da pele, esse jovem sente muito quando a gente está tratando de questões que envolvem a sua realidade. E em sala de aula, então, pós essa angústia de como chegar aos alunos e tratar um conteúdo que pode ser muito mais do que conteúdo, pode ser uma contribuição para refletir sobre os seus projetos de vida, sobre as suas maneiras de se colocar no mundo, portanto, as suas maneiras de serem novidade, as suas maneiras de agirem, de sonharem, enfim, para que a sexualidade e a sua orientação sexual, o gênero, né, toda e qualquer construção cultural, toda e qualquer, né, dimensão que envolva o seu corpo, toda e qualquer estrutura, né, não seja uma falsificação da identidade. A melhor maneira é ouvir. Né? A melhor maneira é escutar. E aí a gente entra até no âmbito das teorias da democracia. Pega, por exemplo, Pierre Rosa Vallon, que diz, né, que aqueles sujeitos invisíveis, né, que nós temos na sociedade um parlamento de invisíveis, que são pessoas que se desencantaram com a política porque elas não foram ouvidas. Portanto, inclusive, isso explica a crise na democracia contemporânea.
porque deixa de se acreditar na democracia em detrimento de vozes que vão potencializar, né, a, né, vida desses invisíveis. Não necessariamente eu quero dizer aqui que homossexuais, né, que qualquer gênero que fuja desse padrão estabelecido dentro dessa cultura preconceituosa, eu quero dizer que eles são invisíveis. Mas a tratativa, né, a maneira como o tradicional, o senso comum, a voz tacanha tem, né, colocado essas discussões é um tanto quanto, né, e muito, né, um tanto quanto, é muito preconceituosa, portanto discriminatória e tudo mais. Então, a melhor maneira, né, a melhor experiência, o momento mágico, né, é você sentar em círculo e dar voz àquele que experimenta no corpo, dar voz àquele que experimenta na sua existência qualquer tipo, né, de olhar. E aí nós vamos ouvir os alunos que estão ali com as suas orientações, os alunos que estão ali com as suas histórias de vida. E nesse dia foi um momento muito especial, porque eu não precisei dar aula. Eu não dou aula. Você chegar nessa compreensão docente que você não dá aula, você é só uma passagem. Por nós passa algo que não me pertence. Conhecimento, livro, né? Isso não me pertence. Eu sou um mero instrumento. E naquele dia, o sentido, né, o significado da palavra diálogo, ele ganhou, né, uma potência muito grande. Diálogo, logos, dia, logos, né, passagem para a razão. Abrir passagem para a razão. O diálogo, na sala de aula, ouvir o que cada um apresenta como sendo a sua realidade, a sua orientação, a sua perspectiva de vida, de mundo, e a maneira como sente na pele as suas, né, as suas maneiras de ver o mundo, mas não que a orientação seja uma maneira. Né? Como que o corpo, né, se coloca nesse mundo enclausurante, nesse mundo apreensivo, nesse mundo de ansiedade, nesse mundo de cobrança. Né? E a gente pôde aprender com cada um, né? Porque a sala de aula é o espaço da diversidade. A gente quer pensar uma democracia, não é que transforma todo mundo igual. A gente quer pensar numa democracia que permite a liberdade, né, de respeito ao outro. A gente quer pensar numa democracia onde ouvir o outro se transforma no aprendizado. E aí, inclusive, a gente planifica o espaço da sala de aula. A gente horizontaliza. Porque já não é essa figura de autoridade de um professor homem ali ensinando teoria. É um professor que possibilita, a partir dele, ser passagem para o outro, né? Dialogar a sua razão, dialogar as suas intenções e dialogar, né, os seus sentimentos. Pensar a docência dentro do ensino médio, né, através da disciplina de sociologia, quando se discute, né, esses assuntos, essas temáticas, e por que não essa disciplina, que é a sexualidade, que é o gênero, é mais do que nunca abrir passagem para a razão, ouvir o outro, respeitar a fala do outro, mas, sobretudo, né, entender que existem lugares de falas, lugares em que cada um projeta, né, a sua dinâmica de vida. Portanto, é compreender que a sociedade é esse lugar de dinâmica, que existem forças, né, supra-superiores que acabam incidindo sobre nós e tentando agir sobre a gente de modo que, né, tente nos afastar de uma discussão simples e bonita, fácil de ser entendida, porque nós temos que seguir uma dinâmica estrutural. Então, também a docência é um trabalho de combate e é um trabalho de postura. Né? Então, essa era a minha fala que eu queria comunicar com vocês. Peço aí desculpas por eventuais, né, elucubrações que possam ter fugido do entendimento, mas eu me coloco à disposição para conversar, para ouvi-los,
para aprofundar qualquer conceito, qualquer fala, qualquer questão que tenha ficado mal resolvida. E também peço desculpas por qualquer tipo de interferência externa, porque hoje a gente se encontra nessa condição, né, de estarmos em casa por uma necessidade que vai ao encontro do outro. Não é por mim, né, é pelo nós. Então, por nós, aí eu agradeço. Pelo nós, né, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter participado desse momento com vocês. Eu estou aí no Instagram como Frederico Oliveira Professor. Fiquem à vontade para me adicionar, para estabelecer um lugar de diálogo, que eu vou ficar imensamente feliz, né, de poder trocar e dividir com vocês qualquer questão que envolva a minha prática docente. Gratidão, um grande abraço a todos e que a vida seja isso, natalidade. Essa descoberta de que viver essa possibilidade de fazer novo, de fazer diferente e de ser melhor todos os dias. Gratidão, abraço.